Salve, salve a todos os alunos e alunas do canal Educação, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Nas Trilhas do Piauí Aventure-se comigo, professor Assis Walter, tá? Lembrando que essa disciplina ela é dividida com o professor Francisco, tá? O professor Francisco fica nas terças e sextas e eu com vocês fico nas quartas-feiras, tá? A última quarta foi feriado, então a gente tá um pouquinho longe, afastado, meus queridos. Tava com saudade de vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, tá? Pessoal aí de Hugo Napoleão, de Jacobina, do Piauí, de Jerumenha, Pimenteiras, tem mais turmas aqui? Turmas aí que estão ligadas a Seduc, no login Seduc, quais são os municípios? Bora participar, meus queridos. Lembrando que você pode participar do nosso chat interativo pelo IPTV das escolas, tá? E também pelo YouTube, tá bom? Pode participar da nossa aula e contribuir, tirar sua dúvida, enriquecer mais essa aula, beleza? Na aula das trilhas do Piauí hoje, iremos conversar um pouco sobre relações ecológicas, tá? Com foco especialmente aí nas relações ecológicas que a gente vai encontrar aqui no Piauí, mas é claro que hoje a gente vai ter que entender um pouquinho sobre o que é essa ideia de relação ecológica, certo? O que é o papel do nicho ecológico, tá? Para que a gente, nas próximas aulas, a gente possa, de fato, aprofundar nas relações ecológicas existentes, conhecidas aqui no nosso estado. Beleza? Então vamos nós, vem comigo, galera. Tá na tela para vocês, ó. Tema base da nossa aula de hoje é Ecologia e Ecossistemas Piauienses, tá? Com foco em relações ecológicas. Aula de quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Objetivos da nossa aula: reconhecer o que são nichos ecológicos, compreender a relação de habitat e nicho ecológico, reconhecer a importância das relações ecológicas para o meio ambiente e identificar possíveis ganhos e prejuízos que envolvem as relações ecológicas. Pessoal, a gente começa a nossa aula de hoje, de vocês, vamos participar, pessoal. Olha só, a gente começa a nossa aula de hoje conversando com vocês sobre o conceito básico de nicho ecológico, beleza? Entende-se por nicho ecológico todo o conjunto de características e condições que permitem a sobrevivência de uma determinada espécie no ambiente. Em outras palavras, representa o papel de um indivíduo dentro desse ambiente. Eu diria como se fosse a função, tá, daquele ser dentro daquele ambiente. E aí a gente vai ter que entender toda a base do que é o ambiente em si, tá? Como assim, professor? O que é o ambiente no sentido de ser... Quais são os fatores abióticos existentes nele? Temperatura, luminosidade, umidade, certo? Muito seco, tá? Então, quais são as adaptações que aquele corpo vai apresentar para conseguir sobreviver num ambiente tão seco, certo? E também as relações existentes entre os seres vivos. Por exemplo, qual é a sua fonte de nutrição? Eu consigo produzir meu próprio alimento? Eu sou um organismo autótrofo, tá? Por exemplo, uma planta, ela consegue produzir o próprio alimento. Mas, por exemplo, tu não é, né? Tu tá acompanhando essa aula, tu é um ser humano, precisa se alimentar. Então, a tua relação, tu vai ter uma relação direta com outros seres vivos, por exemplo, de predação, tá? Então, quando a gente come uma carne bovina, um ovo, galinha, peixe, né? A gente está se alimentando de um outro animal. Nós, seres humanos, somos predadores desses. Então, entender essa relação ecológica, tá? As funções delas, que permitem, por exemplo, a existência, a vivência daquele indivíduo. Então, todos esses papéis de entender a interação com o ambiente, habitat, tá? E com as relações dos seres vivos, é o que a gente entende como o papel ou a função, ou em outras palavras, o nicho ecológico. Olha só esse esquema aqui que a gente tem, olha só, com um micozinho no meio, tá? E a gente está em volta desse mico, tá? A gente tem aqui, ó, a interação com outros macacos, né? Outros primatas, outros micos, certo? Predadores, tá? Então, essa relação com outros micos que podem ter, né? A gente vai ter a ideia
sociedade, né? Então eles podem se ajudar, eles trocam experiências que nem a nossa, né? Nós, seres humanos, vivemos em sociedade, tá? A nossa vivência em sociedade nos ajuda a sobreviver, a trocar alimentos, por exemplo, tá? Eu digo aqui que nós somos predadores, alguns alunos devem até torcer a cabeça, assim, oi, eu sou predador. Professor, eu vou matar um animal, né? A maioria de todos nós não saímos matando boi, nem gato, nem galinha, né? Mas a gente come, né? Então, essa diferença, essa divisão de trabalho, né, que vocês conversam lá nas aulas de história, né, nas aulas de filosofia, né, sobre divisão do trabalho, é importante para isso, né? Para que a nossa função social permita a sobrevivência da maioria, tá? Mas esse indivíduo aqui, ó, também interage com outros seres de outras espécies. Ó, por exemplo, predador, né, que pode porventura matar esse macaco, tá? Parasitas, né, por exemplo, que é a relação de parasitoses, né, de causar doenças, tá? A busca desse animal pelo alimento, né? Então a gente tem aquela visão, né, que o mico sempre vai comer banana, né? Ele não come só banana, né, gente? Ele precisa de um alimento variado, né, repleto. Temperatura, umidade, enfim, tá? Então todo esse potencial existente aí é o que a gente vai marcar aí como nichos ecológicos, beleza? Galera, partindo dessa premissa, né, de que existe esse nicho ecológico, tá? A gente precisa resgatar com vocês conceitos que vocês já trabalharam em outros momentos, aulas de biologia, por exemplo, tá? Com o professor, acredito que seja com o professor Tércio à tarde, né? Não sei se é o professor Tércio ou a professora Amanda, mas a gente está aqui também para poder fazer esse resgate, beleza? Então, galera, a gente sabe que os seres vivos, todos os seres vivos, certo? Eles apresentam constituições, de certa forma, com algum nível de similaridade. É igual em todos? Não, certo? Mas a gente vai ter algum nível. Todos os seres vivos apresentam células, ou pelo menos dependem da célula. A célula, galera, é o que a gente considera como unidade básica da vida. A vida depende dessa estrutura chamada célula. Em outras aulas, né, especialmente as aulas de biologia, você aprofunda o conhecimento sobre morfologia e função da célula, certo? Alguns organismos vivos são indivíduos, certo? Alguns organismos vivos são dotados de apenas uma única célula. Exemplo, algumas bactérias, não, todas as bactérias, tá? Alguns fungos, certo? E alguns procariontes, certo? Esses organismos, eles são dotados de apenas uma única célula. Organismos que têm mais de uma célula, eles podem ter esse tipo de organização. Tecido, certo? Órgão e sistema. Ok? Então, tudo isso são estruturas menores do que um organismo. Tá bom? Então, o que é um tecido? É um conjunto de células especializadas, com uma única função. O que é um órgão? É um conjunto de vários tecidos, com funções também diferentes, mas que juntos têm uma função específica dentro do órgão. Tá? Exemplo de tecido no corpo humano. Tecido epitelial, que reveste o corpo. Tá? Não é pele. Reveste o corpo. A pele é um órgão, tá? Então, órgão, a gente tem a pele. Que além do tecido epitelial, a gente tem vários outros tecidos. Por exemplo, a gente tem o tecido conjuntivo, que dá essa estrutura, firmeza que a pele precisa, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo parte desse tecido, a gente vai perdendo colágeno, que faz parte do tecido conjuntivo, que está abaixo do tecido epitelial. Então, você observa que a pele inteira, ela protege o corpo, é o maior órgão do nosso corpo. Mas a gente tem tecidos diferentes ali, tá? E além de tecidos, além de órgãos, a gente tem também possibilidade de existência de sistemas, como, por exemplo, sistema nervoso, cardiovascular, por aí vai indo, tá?
Beleza. O foco da nossa aula não é passar por esses aqui, eu só estou resgatando. O foco da nossa aula vai ser daqui para baixo, de organismo do indivíduo, tá? A gente pode também chamar de organismo do indivíduo, certo? Até a relação ecológica nos ecossistemas, tá? Então, o que seria o conjunto? O que seria a população? População nada mais é do que o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive naquele mesmo ambiente. Por exemplo, agora está passando nas casas das pessoas o IBGE, certo? O IBGE, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o censo, tá? Da população brasileira. População brasileira. Então, você imagina, você tem na sua casa um cachorrinho, o seu gatinho, que você diz, é meu filho, professor. Não tem quem diga que não é. Certo? Eu amo ele, ele come na mesa comigo, não tem jeito. Certo? Agora, chega que o pessoal do censo, ele não vai contar. Certo? Por quê? Porque o cachorro, o gato é de outra espécie. Você pode até amar como seu filho, todo mundo vai respeitar, inclusive o profissional do censo que for buscar você, que for na sua casa, mas somos espécies diferentes. E o objetivo do censo geográfico é a população humana, certo? Então, na tua casa, o que na verdade vai ter não é uma população, mas uma comunidade. Então, o que seria a comunidade? A relação, né, de vários indivíduos, várias populações diferentes em um mesmo local, tá? O teu corpo é uma comunidade. O teu corpo, sozinho, é uma comunidade. Por quê? Porque a gente tem milhares de micro-organismos dentro do nosso corpo. Beleza? E, por fim, certo? A relação desses vários organismos, dessas várias populações, dessas várias comunidades, vivendo e interagindo com o que a gente chama de fatores abióticos. O que é um fator abiótico? Fator sem vida, luz, temperatura, umidade, certo? Promove a formação do ecossistema. Então, para entender o nicho, a gente precisa estudar essa carinha aqui, ó, chamado ecossistema, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre ecossistemas na aula de hoje. Então, vamos falar aqui sobre os ecossistemas. Olha só, os ecossistemas é o conjunto de elementos bióticos, tá? Quando a gente fala de seres bióticos, nós estamos falando dos seres vivos, tá? Elementos bióticos, a gente está falando dos seres vivos. Tá? Então, que tem metabolismo, que vai ter célula, que tem material genético, que se reproduzem, que evoluem, ok? E os meios abióticos, o que seriam os meios abióticos? Tudo que não tem vida, tá? E a gente pode pensar como luz, energia, temperatura, umidade, enfim, ok? Os ecossistemas, eles podem ser encontrados em diversos lugares, tá? No meio terrestre ou no meio aquático. Tá? Nem sempre os organismos vão estar em ambas as partes. Alguns, sim, alguns conseguem estar tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre. Tá? Nós, seres humanos, fazemos parte dos ecossistemas terrestres, embora tenha vários mergulhadores e tal, mas a gente é turista ali dentro. Tá? Então, a nossa relação ecológica é diretamente com o ambiente terrestre. Exemplos aqui, ó, de fatores bióticos para vocês, tá? Alimentos, plantas, animais, tá? E as suas relações diretas existentes. E exemplos de fatores abióticos, aí a gente tem temperatura, tá? E aí, quando a gente pensa aqui, ó, os fatores abióticos afetando os indivíduos, a gente pode pensar aqui, ó, por exemplo, a temperatura corporal. Tá? Então, temos animais que são considerados, por exemplo, pecilotérmicos. O que é isso? É aquele animal que não controla a sua temperatura constante. Exemplo, a cobra, o jacaré. Tá? Então, você lembra lá como é o habitat do jacaré? O jacaré está lá dentro da água, bota só os olhinhos do lado dele de fora. Né? Aí quando pensa que não é para dar o bote, o pessoal pensa que ele está se escondendo, né? Ali dentro da água. Não, galera. Tá, também, nesse caso, nessa situação, ele está se preparando para dar o bote, né?
Mas, em geral, o jacaré ele fica ora dentro da água, ora fora da água. Por quê? Porque ele precisa controlar a temperatura. Lá no fundo da água, do rio, do mar, né, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar ganhando, perdendo temperatura. Né? A água, em geral, especialmente do fundo, é mais fria do que no ambiente externo. Tá? Então, vamos supor que ele passe boa parte da manhã fora da água, certo? E está quente, então ele mergulha para poder fazer essa troca de temperatura com o meio, tá? A água é mais fria, então ele perde temperatura para o meio. Fica muito frio, o que ele faz? Ele sai de lá, dentro da água, vai lá para fora, pegar um solzinho, tá? Porque no sol, o sol traz radiação luminosa, mas também traz radiação térmica, tá? Então ele vai lá e se aquece. Beleza? Só que nem todos os animais são assim. Nós, por exemplo, nós não dependemos disso, tá? A gente foge do calor porque a gente se incomoda, mas a gente tem controle próprio da temperatura, tá? A temperatura, por exemplo, quando está muito quente, o que acontece com o nosso corpo? A gente começa a suar, né? Porque a gente tem glândulas sudoríparas, tá? Nem todos os mamíferos funcionam como o ser humano, tá? A adaptação do ser humano, ela é muito especial. Tá? Cachorro, gato, por exemplo, tem um monte de pelo no corpo, né? Então, eles não têm tantas glândulas sudoríparas como a nossa, eles não suam como a gente, tá? Então, os processos deles são diferentes do que os nossos. Então, professor, viu uma onça aqui no Piauí e tal, como é que essa onça vai sobreviver no ambiente, tá? Essa onça, ela é um animal homeotérmico. Então, os processos delas de trocas de temperatura, tá? São diferentes. Normalmente tem a ver um pouco com a respiração, certo? Os gastos de energia delas são diferentes dos nossos. A gente consegue trabalhar muito tempo, né? Enquanto animais e predadores como os felinos, tá? Do grupo das panteras, como as onças, por exemplo, elas correm muito em um curto espaço de tempo, certo? Em um curto espaço de tempo, mas logo elas entram em repouso. Por quê? Porque o gasto de energia dela é muito elevado e a temperatura corporal pode subir demais, certo? Então, tem várias adaptações corporais para poder sobreviver a esses ambientes. Então, não é todo animal que vai conseguir sobreviver ao calor do sertão, da caatinga que a gente encontra aqui no Piauí. É interessante vocês lembrarem, tá, conceitos que a gente já trabalhou aqui nessa disciplina, como, por exemplo, ecossistemas piauienses. Quais são os ecossistemas piauienses que a gente tem aqui? E aí, pessoal que está aqui agora no YouTube, Sheila Maria, Vital, quem mais? Bastião, pessoal de Pimenteiras, Jerumênia. Quais são os ecossistemas que a gente tem no Piauí, galera? Me resgata aí, quero saber se vocês estão atentos, vocês estão ligados aí nas aulas da disciplina Aventure-se, tá? Então, vamos nós, tá? Enquanto vocês vão me dizer aqui no nosso chat, tá? Quais são os biomas piauienses que a gente já trabalhou, vamos dar outra resgatada aqui com vocês sobre esse processo aqui, tá? Outros fatores que afetam, por exemplo, seres vivos no ambiente, por exemplo, a gente pode estar ligado aí à migração. Tá? Então, às vezes, quando as condições não são favoráveis, a maioria dos animais, por exemplo, tá? Não maioria, tá? Mas alguns animais apresentam essa característica da migração. O que é migrar, professor? É sair de um lugar para o outro, buscar um lugar favorável, tá? Aqui na Caatinga, alguém falou Caatinga como bioma que tem no Piauí? Tá certo isso? Tem Caatinga no Piauí? Tem, galerinha. Pois é. Aqui na Caatinga é uma realidade, tá? Muitos animais, especialmente insetos, roedores, como por exemplo as catitas, tá? As catitas, elas se escondem, certo? Não é exatamente um comportamento de migração, tá? Elas não saem do Piauí e vão para outro local. Mas elas procuram suas entocas, né? Normalmente perto de rochedos, tá? Que aí, normalmente, nesses lugares, a conservação da umidade é um pouco maior e melhor. Certo? Então, nesses períodos de estiagem, como a gente tem agora no BR-Obró, embora a gente pegou um período de chuvoso bem legal, né, agora, né? É normal que em novembro chova um pouquinho, no comecinho de novembro,
tá? Mas esse aqui foi um pouquinho melhor do que os outros anos, tá? Deu até para esquecer um pouquinho do calor. Beleza, galera? E aí é o processo que alguns desses animais vão ter, tá? Já muitos insetos aproveitam, por exemplo, esse período de chuva para saírem das suas entocas e procurarem o quê? Outros lugares para poder se manifestar. E aí é a hora que cupim aparece nas casas, tá? Então eles aproveitam justamente esse período de chuva, galera. E eu digo para vocês que tudo isso é geneticamente programado, tá? Então eles conseguem perceber geneticamente, tá? Não, na verdade, tem uma programação genética, tá? E à medida que o ambiente se coloca numa condição favorável, tanto planta como esses insetos, eles conseguem entender que está na hora de mudar, está na hora de se reproduzir, tá? Agora, lá em setembro, a chuva que a gente teve em setembro, aqui no Piauí, a gente chama de chuva do caju e chuva da manga, né? Muito famosas essas chuvas, tá? E aí, nesse momento, a gente fala de chuva do caju e da manga, não é à toa. Por quê? Porque nesse período acontece a floração. E, galera, é geneticamente programada essas plantas para florarem nesse período. Por quê? Porque a planta, para florir, tá? Para dar flor, ela precisa de temperatura, luminosidade, tá? E quando eu digo luminosidade, é quantas horas de luz por dia, tá? Por isso que tem as estações do ano, tá? E eu falei da temperatura, né? Temperatura, luminosidade e aí fecha, umidade. Então, por exemplo, quando chega no mês de setembro, outubro, tá? A gente tá aí no outono, tá? Outono não, pera. Que antecede o verão, primavera, tá? Está na primavera, tá? Primavera é a primeira vera, né? Antes do verão, literalmente. A explicação da etimologia da palavra é essa, tá? É o primeiro verão, né? O período ideal para fazer plantações, mas não aqui no Brasil, tá? Em ambientes temperados, tá? E aí o que acontece, tá? Nesse período dessa primavera, tá, o que vai acontecer para essas plantas? A gente vai ter um período de luminosidade relativamente igual de temperatura, ou de luminosidade, as temperaturas estão elevadas e a única coisa que faltava era a água. Aí chove. Aí na hora que chove, aí é comum que não só essas plantas, caju e manga, mas boa parte do sertão, da caatinga, que estava seca, fica tudo verde. É quase instantâneo, fica tudo verde, porque eles precisam aproveitar o momento ideal. E tudo isso é programado geneticamente, tem vários estudos que comprovam, dão até nome para os genes que são responsáveis por cada uma dessas ações. Tá? Então, galera, não só as plantas acontecem isso, mas os animais também, quando eles migram ou eles hibernam. A hibernação não é uma característica comum dos animais do Piauí, tá? A hibernação é uma característica mais de animais de ambientes temperados. Tá? Onde é que a gente vai encontrar um ambiente temperado? Visualmente, temos aí nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, esse ambiente onde tem as 4 estações bem definidas. Aqui no Piauí a gente não tem essas 4 estações bem definidas, não. Tá? Aí quando fica muito frio, é um tempo desfavorável, as plantas perdem as suas folhas e os animais hibernam. Tá? Esse período meio que desfavorável para a gente, né? As plantas também perdem suas folhas, tá? A gente não chama isso de hibernação, a gente chama isso de floresta decida. Eu já apresentei para vocês essa floresta, tá? Então, o que é floresta decida? Aquela floresta que perde as suas folhas por algum motivo, tá? No caso da caatinga, é pela falta de água. Tá? E que animais buscam suas entocas, tá? Mas não é hibernação, tecnicamente falando. Janaína. Então vamos nós. Aí quando a Janaína, nossa diretora, nos socorre aqui com o nosso slide, que travou aqui o sistema, deu pane no sistema. A gente vai continuar conversando um pouco sobre os nossos ecossistemas. Beleza? Veio, não veio?
Ah, ouviu, pronto. Então, bora nós, gente. Então, dentro do nosso ecossistema piauiense, por exemplo, a gente vai ter animais que vão buscar essas entocas, tá? Mas a gente também vai ter alguns animais que buscam essas saídas, vão buscar caminhos mais favoráveis, tá? E claro, galera, mesmo que a gente fale de caatinga, vale relembrar aí o que a gente tem de favorável, que são os brejos. Tá? O que é um brejo? É aquela estação bem definida, aquele local, tá? Da caatinga que sempre se mantém cheio de água. Obrigado. Cheio de água, que a gente, em alguns lugares aqui do Piauí vai chamar de olho d'água, inclusive a gente até denomina, né, dá nome para os olhos d'água. É olho d'água de não sei de quem, né? Às vezes é o nome de alguma família bem famosa da região, tá? Que é o dono do terreno, por exemplo, né? Então tem muito isso aqui no nosso estado. E aí, normalmente esses animais buscam esses ambientes favoráveis. Vamos nós, tá? E a gente também tem a ideia também da espécie, tá? Que vale ressaltar. Eu falei para vocês de população, tá? Mas a gente precisa resgatar esse conceito de espécie para que a gente possa entrar aqui nas relações ecológicas, tá? É o conjunto de todas as populações formadas por indivíduos semelhantes entre si, capazes de se reproduzir. Lembra lá, o que é população? É o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive no mesmo lugar? Pois pronto. Tá? Então a gente esquece esse mesmo lugar e pensa, todas as populações do planeta inteiro, certo? Eles representam a própria espécie. E o ideal é que eles sejam morfologicamente parecidos, tá? Com capacidade de se reproduzir, gerando descendentes férteis. Isso aqui fecha o conceito de espécie. Capaz de se reproduzir, gerando um descendente fértil. Ok? Bora falar agora sobre o ponto-chave da nossa aula também, que são as relações ecológicas entre si, tá? A gente pode ter a gente classifica de duas formas as relações ecológicas, e dentro delas são várias, né? Eu vou trazer algumas hoje para vocês, tá? Então, a gente tem tanto as relações interespecíficas, como a gente tem as relações intraespecíficas. E, Jana, o material dos alunos está chegando certo? Janaína, o material dos alunos... Ah, valeu, agora foi. Vamos nós, ó. As relações interespecíficas são as relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, inter vem de entre, específicas, espécies. Então, é entre espécies diferentes. Exemplo que a gente tem aqui, olha só. Quem é esse aqui? O tigre de Bengala, que não é uma espécie do Piauí, mas pode pensar na onça pintada, tá? E o veado, tá bom? Mas são animais de ambiente tropical, tá bom? Então, tá aqui as adaptações deles são parecidas com os que a gente pode encontrar aqui, beleza? O que está acontecendo aqui? Este gatinho, tá? Bem tranquilo esse gatinho, né? Dá vontade até de fazer um carinho nele, na cabecinha dele, né? Pensou? Pensa aí. Perigo, né? Ele é um predador natural do veado. E, ó, gente, já que eu tô falando de gatinho, gato da casa de vocês também, viu? Pensa que ele não vai caçar os ratos, as baratas, né? Inclusive, galera, o gato, ele foi um dos últimos animais domesticados, tá? Algo bem recente, inclusive. Mas ele foi domesticado justamente por isso, tá? Porque ele foi trazido para dentro das casas das pessoas para limpar o ambiente. Então, a gente não tinha lá muita geladeira, muitas essas coisas, né, lá no passado, e esses animais começavam a controlar o que seriam pragas, né? Ratos, roedores, baratas e outros insetos que poderiam acabar estragando os nossos alimentos, a nossa caça, né? Beleza? Relações específicas de dentro, tá? Dentro da mesma espécie, né? Por exemplo, aqui a gente tem um monte de abelha diferente, tá? Então, esses animais da mesma espécie interagem entre eles, formando diversas estruturas, tá? Pode ser o que a gente conhece como sociedade das abelhas.
E aí, além disso, a gente tem relações, tá? Harmônicas e desarmônicas. Harmônica e desarmônica independe de ser intraespecífica ou interespecífica, certo? Então, eu tenho tanto relação interespecífica harmônica como intraespecífica harmônica. E da mesma forma para as relações desarmônicas. O que é uma relação harmônica? É quando o resultado da associação entre as espécies, tá? É quando o resultado da relação entre os indivíduos, independente de ser da mesma espécie ou não, é positiva, tá? É positiva para um ou para ambos, tá? O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Está vendo um jacarezão, a bocona aberta dele, e um passarinho aqui. Aí você vai pensar o seguinte: professor, isso é predação, ele vai mastigar esse passarinho aí, certo? Tá certo isso? Não, não é isso que acontece. Opa, o jacaré tá aberto, ele já comeu, na verdade. Né? Se tu acha que estaria aqui de boas, não tá nada. Exatamente, o passarinho está aqui aproveitando os restos de alimento que sobraram do jacaré, certo? Então, para o jacaré, meio que aqui não está fazendo muita diferença, né? Mas para o passarinho está ótimo, tá? Porque ele está ganhando alimento aí bacana. Então, é uma relação harmônica, beleza? É de espécies diferentes, então é uma relação aqui interespecíficas. Tá? Olha o que a gente tem embaixo aqui, ó. Mesma espécie, né? Um alce ou um veado? Acho que é um alce. Certo? Acho que o alce, o chifre dele é mais rechuchudo, mais fechadão, grandão. Então, o que está acontecendo aqui? É da mesma espécie, tá? E eu ainda diria que os dois são machos, tá? Eles estão brigando pela fêmea, tá? E aí, o que está acontecendo? Da mesma espécie, eles estão brigando, só um vai ganhar nessa história. Opa, se um perde, então a gente tem uma relação negativa, tá? Então, quando a gente diz aqui, ó, quando qualquer um dos dois perde, tá? A gente vai falar de uma relação desarmônica. Aqui eles estão competindo, tá? É competição em relação à reprodução, é o sexo, certo? Então, é uma competição negativa. Tá? Vamos conversar aqui sobre algumas delas, tá? Né? Elas ganham nomes, tá? Então a gente vai conhecer alguma delas, tá? Então, por exemplo, a gente tem as sociedades, que são clássicas, essa aqui a gente trabalha muito dentro das escolas, tá? Então vocês provavelmente já sabem muito dela. A sociedade mais clássica que a gente tem é das abelhas, tá? No caso das abelhas, nós temos uma sociedade que se divide em castas, tá? O que seriam essas castas, professor? A gente conhece, ó, formato, morfologia e genética diferentes, tá? Então, elas não são só diferentes morfologicamente, como elas são geneticamente diferentes, certo? Biologicamente, o ser humano é uma sociedade, beleza. Mas nós não somos uma sociedade de castas, tá? Ah, professor, mas lá naquele outro... Beleza, tá? Aí seriam estudos sociais, tá? Nos estudos de biologia, a gente não tem essa divisão de castas, porque a gente não tem essa diferença morfológica, nem diferença genética, tá bom? Então, que seja suficiente, beleza? Olha só como aqui a gente tem a rainha, as operárias e o zangão, tá? Cada um cumpre um papel diferente nesse processo da relação. Então, uma vai coordenar o grupo, outra vai fazer a defesa, que é o único que é o zangão que tem o ferrão, obrigado. E as operárias que fazem a coleta e a produção do mel, porque é uma modificação do néctar das plantas, tá? Inclusive, o mel, ele é um produto alimentício animal, tá? De origem animal, porque é uma modificação do néctar das plantas, tá? Nós temos outros exemplos que a gente tem a colônia, tá? Esse é o exemplo mais clássico da colônia que a gente tem, que é a caravela. Muita gente acha que é um animal só, mas não é. A caravela é um conjunto de vários animais, certo?
da mesma espécie. Cada componente dessa caravela seria um animal diferente e eles têm funções específicas, né? Alguns vão estar focados na alimentação, na nutrição, outros vão estar focados na defesa, outros vão estar focados na locomoção, certo? Opa! Nós temos relações ecológicas, olha só, exemplo bem interessante, esse aqui a maioria acaba negligenciando, tá? Relações ecológicas interespecíficas, harmônicas, tá? Interespecíficas entre espécies diferentes, harmônicas, porque é positivo. Aí a gente tem, uma das melhores que a gente tem aqui é o mutualismo. O que é o mutualismo, professor? Mutual é porque é positivo para ambas as espécies, certo? Mutual, positivo e positivo. Então tem duas espécies aqui. Essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de líquen, certo? Não é uma espécie só. Onde é que a gente encontra isso, professor? Normalmente nas cascas das árvores, tá? Ele é uma associação normalmente entre fungos e algas, tá? A gente vai ver isso nas cascas das árvores, tá? E essas cascas das árvores normalmente estão em locais úmidos. Então, vocês vão encontrar isso nos brejos. Aqui no Piauí você vai encontrar isso nos brejos, tá? Em lugar onde vai ser úmido durante muito tempo. Então, tem essa ideia de vai ter uma estação muito seca, certo? Então, ele vai durar muito tempo o seu processo. Tá bom? E ali, além disso, o que a planta está fazendo aqui? Então, a gente tem uma planta, tá, fazendo parte desse papel. Aqui a gente já teria uma outra relação ecológica, tá? No caso do líquen com a planta, a gente tem o que a gente chama de inquilinismo, tá? Porque é inquilino, ele mora naquele outro indivíduo. A planta pela planta, até mais. A planta pela planta, ela não perde nada, certo? Então, olha só, o líquen, ele não está tirando o alimento dele da planta. Ele está só instalado naquele lugar. Então, a planta é indiferente. Então, aqui não temos mutualismo, porque ó, mutualismo é mutual, é para ambas as partes. Quem faz parte aqui dessa relação aqui é um fungo do líquen, é o fungo e a alga. Então, cada um ganha uma parte. Vamos nós. A alga faz o quê? A alga, ela não é uma planta, tá? Aqui nesse caso é uma microalga, tá? E ela faz a fotossíntese. Então, ela produz o alimento, ok? Só que a alga, aqui no ambiente terrestre, ela não conseguiria sobreviver nesse lugar. E aí, o que ela ganha? Ela ganha uma casa. Quem é essa casa? O fungo, tá? Então, o fungo, ele dá estrutura para que essa alga consiga estar lá, certo? E aí, a alga dá para o fungo o quê? O alimento, e o fungo dá o lugar. Então, cada um cai ganhando, certo? Nesse caso, esse mutualismo aqui é o que a gente considera como mutualismo obrigatório. Mutualismo obrigatório, ele é chamado de simbiose, tá? Beleza? A simbiose a gente vai encontrar em diversos elementos, tá? Então, ele é obrigatório de que forma? Se um deles deixa de estar lá, o outro não consegue sobreviver. A gente vai encontrar o mais clássico que a gente vai encontrar é a relação de animais que se alimentam exclusivamente de vegetais. Por exemplo, boi. Outro exemplo, cupim. Certo? Ah, professor, cupim come madeira. Certo? Não é? Cupim come madeira? Pois é. O boi come o quê? Capim, né? Mas nenhum animal consegue digerir celulose. E celulose está em todas as plantas. Aí como é que eles fazem para sobreviver? Aí eles precisam de uma relação mutualística, de ganha-ganha, certo? Obrigatória de simbiose, tá? Com um protozoário, que vai ficar no trato intestinal, produzindo uma enzima, celulase, para digerir a celulose. Então, veja bem, o cupim só consegue comer a madeira e os papéis por conta dessa relação ecológica. O boi só consegue comer um monte de planta como ele consegue comer, ele come até cacto, né? Por conta dessa relação ecológica,
Tá? Então, a gente chama isso de relação ecológica obrigatória. Tá? Agora, quando a gente tem uma relação que a gente chama de protocooperação, certo? Por exemplo, um passarinho que está comendo os carrapatos do boi, certo? Então, o passarinho está comendo o carrapato do boi. É uma relação de ganha-ganha? É, porque o carrapato causa doença, ele é uma parasita do boi. Tá? Então, o boi sai ganhando. E o passarinho também, porque ele sai se alimentando dos carrapatos. Mas é obrigatória? Não, o passarinho, se não encontrar essa comida, ele encontra outra coisa para comer. Certo? Então, o mutualismo ele pode ser obrigatório ou não obrigatório. Tá bom? E a gente vê muito aqui no nosso estado. Os líquens, eles são mais escondidos, porque como a gente está no estado quente, seco, a gente precisa buscar esses locais mais úmidos, tá? Os brejos, tá? São aqueles olhos da água, ou então, por exemplo, o rio, tá? Lago que sempre vai estar rico em água, aí você vai procurar as árvores, e nessas árvores a gente vai encontrar esses líquens. Tem vários tipos de líquens, tá? Olha, ó, protocooperação é um tipo de mutualismo, ó. O passarinho em cima do cavalo, tá passeando? Não, ele tá comendo os carrapatos dele. Certo? Então, carrapato, como ele é uma praga, ele é uma doença, certo? Doença não, desculpa, ele é uma praga, né? Ele é um parasita do cavalo ou do boi, certo? E os dois acabam ganhando, o cavalo e o passarinho. Só que não é obrigatório. Aí, ó, como eu disse para vocês, apresentei o comensalismo lá do passarinho comendo a carninha do jacaré. Aqui é tipo comensalismo também, tá? Ó, as rêmoras, tá? Esse animal que tem umas ventosas se fixam no tubarão. Eles se fixam através de ventosas, então ele não está parasitando o tubarão. Tem gente que acha que isso aqui é um parasita, não é, tá? E à medida que o tubarão vai lá e dilacera a sua presa, porque é um predador, sobra, né? Sobram uns pedacinhos de carne e as rêmoras vão lá e aproveitam para tirar o dela, certo? Então é uma relação positiva. Para quem? Para a rêmora. Para o tubarão, tanto faz. Tá? Então, enquanto não houver uma relação negativa para alguém, a gente fala de relação harmônica. Tá? E as palavras, elas são ganchos. Tá? Comensalismo, de comer. Tá? Inquilinismo, de ser inquilino, tá? Algumas outras são um pouquinho diferentes. Mutualismo, de mutual, né? Positivo para ambas as partes, tá? Às vezes aparecem umas coisinhas meio diferentes. Protocolo é diferente, tá? Mas essa é a ideia aí para vocês conseguirem relembrar e visualizar. Olha o exemplo de inquilinismo, como eu disse para vocês. Uma planta que vive em cima de outra planta. Tá? Então, é um clássico. Aqui no Brasil, no Piauí, a gente tem uma bromélia, tá? Não é essa mesma espécie, mas é a tillandsia, tá? Aqui a gente tem uma bromélia em cima de uma planta. Eu não vou saber qual é essa planta que ela está habitando, mas aqui é uma bromélia. No pé de manga, a bromélia é maravilhosa. Aqui no nosso estado, até que a gente não tem tanto como ambientes como Mata Atlântica e Amazônia. Na Mata Atlântica e na Amazônia tem demais. Então, praticamente todas as plantas vão ter essa relação de inquilinismo, de uma planta, de um indivíduo que vive em outro. Nesse caso aqui, quando é uma planta que vive em cima de outra planta, aí a gente ganha um outro nome. Por quê? Porque a gente gosta de dar nome a mais para vocês. A gente gosta de dar trabalho para vocês. Brincadeira. Tá? A gente vai chamar isso de epifitismo, tá? Então, o que é o epifitismo? É o mesmo inquilinismo de uma planta, tá? Então, aqui, nesse caso, essa bromélia, ela não é um parasita. E, professor, e tem planta parasita? Tem, tá? Tem planta parasita que só quer a água da outra planta, porque ela não vai ter uma raiz lá no solo. Como tem planta que pega tudo da outra planta. Então, ela não faz nem fotossíntese. Ela não se dá o trabalho nem de fazer fotossíntese. Professor, tem planta que não faz fotossíntese? Pois é, tem. Tá? Então, são plantas parasitas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, como ela é positiva para quem? Para a bromélia,
tá? A gente vai ter esse caso. Outra planta que é comum também ter esse caso de epifitismo são as orquídeas, tá? Então, se um dia você ganhar uma orquídea, né? A orquídea é cara, né? As plantinhas caras, infelizmente, mas tão linda, tá? Não coloquem ela no chão, porque ela não é para ficar no chão. A maioria delas, tá? Não todas, mas na maioria delas. Então, você vai procurar um substrato específico. E normalmente são cascalhos, né? São cascas, né? De... Como é que eu... serragem, né? Então, elas ficam um pouquinho mais soltas mesmo, certo? E, professor, de onde é que ela tira a água se ela não absorve a água da planta? Do orvalho da chuva. Por isso eu disse para vocês, não é tão comum no nosso ambiente que é mais seco, tá? Então você vai encontrar isso no mesmo lugar que o link você vai encontrar, no ambiente mais úmido, tá? E é úmido a umidade local, porque é desse orvalho da chuva, das gotinhas de água que caem, que vão realmente, essa planta vai conseguir absorver água e nutrientes. Agora vamos falar um pouquinho das relações desarmônicas, certo? A primeira que a gente tem a competição, já mostrei para vocês a primeira, que foi a competição intraespecífica, tá? Então, o indivíduo pelo mesmo indivíduo, disputa por alimento. Normalmente essa competição a gente vai ver que é disputa da reprodução, tá? Então, é um macho brigando com outro macho, disputa por uma fêmea, tá? É o clássico. E temos a competição interespecífica, que é entre espécies diferentes. E normalmente essa é por alimento. Então, uma onça brigando com uma sussuarana, tá? É outro felino, tá? Que a gente tem aqui na nossa região, tá? Na nossa região a gente tem vários felinos, no nosso Piauí, tá? Tem aí a sussuarana, a onça, tá? Então, essas... É pantera? Acho que é do gênero pantera. Elas vão atrás elas não brigam para se matar, né? Mas até pode acontecer, mas em geral elas brigam por uma caça, tá? E aí normalmente nessas horas que a gente escuta os vários ruídos, né? Os rugidos dela, tá? Normalmente os felinos, eles não são de como é que eu posso dizer? Eu quero falar a palavra falar, mas não é falar. É soltar sons, né? Ruídos, tá? E eles, normalmente, soltam esses ruídos para poder afugentar, né? Para dizer, eu tô aqui, né? Para intimidar outros animais. Aí, mostrando para vocês, tá? Relações interespecíficas de felinos, tá? Guepardo, uma leoa aqui, tá? Que é da savana africana, a imagem A é da savana africana. Então, temos uma leoa, tá? Caçando o quê? Um equino do grupo das zebras, tá? Então, a gente tem essa leoa e do outro lado nós temos um guepardo, tá? Muito parecido aí com a onça pintada, é um guepardo. Atrás aqui de um canino, mas eu não vou saber qual desses caninos ele é. Tá? Então, indivíduos da savana a savana, galera, é um ambiente muito parecido com a caatinga brasileira, tá? Então, a gente vai ter aqui, como eu disse, a própria onça, né? Então, aqui nesse caso é predação, tá? Então, esses animais estão atrás das suas presas, tá? Nós, seres humanos, somos bons animais predadores, só que a gente é preguiçoso, né? E aqui o que a gente fez? A gente domesticou os animais que a gente come, tá? Pra quê? Porque a gente não ter que caçar. Tá? Então, a gente botou eles numa jaulinha e na hora que, tô com fome, vai lá e mata um, tá? É triste, é doloroso a gente ouvir isso, mas é a realidade, nós somos isso, tá? Nós somos esses animais predadores. E é aquela coisa, como você enxerga, né? E aí, tá tudo bem? Melhor eu comer, né? Ou... É interessante que a gente possa refletir, galera, sobre a qualidade de vida do animal mesmo, certo? Então, qual é a origem do meu animal, em que condições esse animal está vivendo, tá? Acho que a ideia talvez possa até não ser deixar de comer a carne, mas refletir um pouco sobre como esse animal ele é tratado, tá? Vamos nós, outras relações, olha só, a gente tem relações desarmônicas, tá? Nem toda planta ela é toda boazinha com a outra. Temos relações aí como, por exemplo, o parasitismo em algumas plantas, tá? Esse é um exemplo, não exatamente uma raiz
parasita, mas é uma raiz estrangulante, tá? Porque sim, ela estrangula a outra, né? Então, tá a planta de dentro aqui, ó, vocês estão observando, tem uma planta dentro e tem outra raiz fora. Então, a planta 1, planta 2. As duas plantas, elas crescem para a lateral, certo? Para o lado dela, assim, como se ela estivesse engordando. Isso, normalmente, tá? Então, é um crescimento que na biologia a gente chama de crescimento secundário, tá? Aí, como o arbusto está crescendo para o lado, o que acontece? Chega uma hora que não dá, não vai mais, né? Aí, em geral, a planta que está do lado de fora acaba matando a que está embaixo. Ou a que está dentro, né? A planta que está do lado de fora mata a que está dentro. Por isso a gente fala que a raiz estrangulou a outra. Só que aqui a gente vai dizer que é uma relação desarmônica negativo-negativo, menos. As duas perdem. Por quê? Porque a de cima, ela era inquilina da de dentro, certo? Ela vive lá em cima. Ela desce a raiz dela, a raiz 2, ó, isso tudo é uma raiz. A planta mesmo está lá em cima, tá? Então ela está lá em cima pegando a luzinha do sol, bacana. Só que ela não tem como pegar o que? Água e sais minerais, que nem as plantas epífitas. Então o que ela faz? Ela desce a raiz dela para o solo para absorver lá embaixo. Só que ela vai crescendo, né? E à medida que ela vai crescendo, ela vai impedindo. Tá? Aí chega uma hora que uma mata a outra. Como a que tem a raiz estrangulante matou a de dentro, o que aconteceu? Ela perdeu a casa dela também. Então ela vai acabar, em alguma hora, morrendo. Tá? Só que, claro, planta tem um tempo um pouco diferente dos animais. Então isso vai durar um pouquinho mais tempo. Tá? Exemplo que eu já citei para vocês na aula de hoje, carrapato aqui para a gente, ó, parasitismo, tá? A maioria dos carrapatos não são parasitas especialmente do ser humano, mas quem vai para a roça aí acaba pegando os carrapatos, e sim, acontece, viu? De carrapatos morderem pessoas e terem casos bem graves, tá? Então, se tem que tirar, tá? Porque pode transmitir algumas doenças, tá? Então, quem trabalha no interior, quem vive no interior, que aparece esses carrapatos, não deixa ficar feio não, tá bom? E se for no seu animal, no seu pet, também tem que tomar cuidado, tá? Porque ele acaba transmitindo doenças. Mas nós, seres humanos, temos nossos parasitas clássicos, tá? Especialmente as verminosas. O que é uma verme? É um animal sem coluna vertebral, tá? Só que, em geral, quando a gente fala de verminose, nós estamos falando dos animais invertebrados que causam parasitoses. Lombriga, solitária, esse exemplo aqui, o B, ó, é solitária humana, certo? Ela causa a doença chamada teníase, tá? Ela pode causar uma outra doença chamada cisticercose. Não cabe aqui na aula, tá? Teria que ser uma aula específica para isso, tá bom? Mas isso é uma relação ecológica direta entre este e a gente. É uma relação negativa. Para quem? Para o hospedeiro, no caso. Tá bom? Então, nós, seres humanos, como hospedeiros, nós acabamos nos prejudicando. E eu acredito que a última, amensalismo, a relação clássica, quando uma planta ou um ser vivo impede o crescimento do outro. Tá? Normalmente o amensalismo ele tem a ver com o quê? Um ser vivo produz uma substância e impede o crescimento de outro. O clássico que a gente tem é quando um fungo impede o crescimento de bactéria. Foi por conta do amensalismo que a gente desenvolveu os antibióticos. Tá? O que é um antibiótico? É uma substância que impede o crescimento de bactéria. Então, foi uma pesquisa científica que viu que alguns fungos, não todos, produzem substâncias que impedem o crescimento. Algumas florestas, você olha, é só uma mesma espécie. Se não foi plantação humana, tá? Que é comum, tá? Você chegar lá, é só palmeira, né? É só babaçu, pronto, é só babaçu. Olha, para onde você olha é babaçu, tá? E não foi plantação, professor. Aí vamos nós, tá? As palmeiras, de modo geral, tá? E aí a gente pode pensar no babaçu, nas carnaúbas, nos coqueiros, tá? Eles são plantas que são muito marcantes no ambiente antropizado. O que é um ambiente antropizado? É um ambiente que foi modificado pelo ser humano. Queimei para poder limpar o terreno, né? Aí aquele lugar limpo, aí
as sementes do babaçu crescem muito bem nesse local, tá? Então, aí não é necessariamente uma relação de amensalismo, certo? Porém, algumas plantas em ambientes temperados, né? Tem, por exemplo, um monte de pinheiro no mesmo lugar, não tem outras espécies, tá? É tudo a mesma espécie. Aí, normalmente, a gente está falando de amensalismo. E sim, galera, em geral, tem que ter a produção de uma substância que impeça o crescimento de outra, ok? Amensalismo. 2 minutinhos para a gente fechar, bora fazer uma questão, tá? Eu vou deixar a próxima para vocês responderem em casa. Enem de 2019. Em uma floresta existiam 2 populações herbívoras que habitavam o mesmo ambiente. A população da espécie X mostra um grande número de indivíduos, enquanto a população Z era pequena. Ambas tinham hábitos ecológicos semelhantes. Com a intervenção humana, ocorreu fragmentação das florestas em 2 porções, onde se separou a população X e a população Z. Após um tempo, observou-se que a população X se manteve a sua taxa populacional, enquanto a população Z aumentou a sua, até que ambas passaram a ter aproximadamente a mesma quantidade de indivíduos. Existia relação ecológica entre indivíduos da espécie X e Z? Veja bem, no começo, a população da espécie X mostrava-se um grande número de indivíduos, enquanto a Z era pequena. Quando a gente separou, a população X se manteve e a população Z cresceu. Opa! Então, aqui a gente já está vendo que a população X impedia o crescimento da população Z. Então, a gente está vendo alguma relação aí desarmônica entre espécies diferentes. Então, é só a gente procurar isso aqui, ó. Qual delas tem essa ideia dessa relação? Predação, parasitismo, competição, comensalismo, protocooperação. E aí, galera, qual delas pode contemplar? Nosso tempo está estourando, tá? O ideal aqui seria, provavelmente, competição. Estão brigando pelo mesmo tipo de alimento. Beleza? Queridos, nosso tempo estourou, tá? Esse conteúdo aqui a gente vai avançar na próxima quarta-feira, focando aqui dentro do nosso perímetro Piauí, tá bom, queridos? Foi um prazer enorme estar com vocês. Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.